Oi, gente, sexta-feira, dia de minha trilha e da gente conhecer mais um artista de Mato Grosso. Hoje eu falo com Alan House. Vai bater um papo conosco e contar a sua história. Alan, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite da TRT-FM. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui. Muito obrigado. Para a gente começar lá do começo mesmo, você é músico, você começou quando? Como é que foi esse interesse pela música? Desde lá dos primeiros acordes no violão. Pois é, um interesse geracional, né? Desde o meu avô por parte de pai, ele tocava sanfona, era gaúcho, né? O nome dele era Gaúcho do Luar, o nome artístico. E aí isso passou pro meu pai e pro meu tio, né? E aí da safra do meu pai, dos 4 filhos, eu fui o que também seguiu pelo caminho da música, né? E aí, como é que foi isso? Quando adolescente, só que eu fui começar a me interessar por tocar, né? Eu convivia com música, respirava música com a família e tal, mas nunca tinha tido interesse até o início da adolescência mesmo. Aí eu fiquei fissurado pela guitarra, pelo rock and roll e tal. E daí, com uns 14 anos, eu comecei a aprender os acordes. E aí, com a orientação do pai, do tio, de uns amigos da escola mesmo, eu fui continuando esse caminho de descoberta, né, das músicas, dos gêneros. E eu acabei me apaixonando pelo blues através dessa curiosidade histórica que eu sempre tive desde pequeno, né? Sempre gostei muito de história. Então, estudando, pesquisando ali no início da era da internet, né? Eu sou de 92, então no início dos anos 2000, quando eu estava nesse interesse, lá pesquisando naqueles blogs de discos, enfim, eu acabei descobrindo o blues, né? Porque, tipo, como a gente estava falando, né? Aerosmith, que é uma banda de rock americana dos anos 70 e tal, que acabou de anunciar a aposentadoria, inclusive, ela tinha como influência, por exemplo, James Brown, Janis Joplin. Aí você falou, nossa, vou ouvir. Aí ia lá ouvir e falei, nossa, mas qual que é a história, né? Como é que eles também se formaram como músicos? Aí você vai ver que a influência é Aretha Franklin, é B.B. King. E aí, quando você vê, eu já estava ali no blues, assim, raiz do Mississippi, da década de 20, 30. E aí eu me apaixonei e não quis sair mais, sabe? E a gente pode ouvir um pouquinho? Claro, com certeza. Primeira de hoje aqui no Minha Trilha. Death Letter, do bluseiro do Mississippi, Eddie Sunhouse. I got a letter this morning, I did, written in red. Said, hurry, boy, you know love is there. I got a letter this morning. I said, how do you written in red? Oh, hurry, hurry, you know, boy, your love is there. You know it's so hard to love someone that doesn't love you. You won't get satisfaction, doesn't care what you do. It's so hard to love someone that doesn't love you. No, I don't care, babe, don't care what you're doing. Said, baby, baby, how are you reckoning around? No seu dedo mindinho tem um equipamentozinho aí que quem está no YouTube pode ver, mas quem está no rádio não. Faz uma descriçãozinha desse que faz até o som ficar um pouco diferente. O que é isso aí? Muito bom. Isso aqui é um slide, né? Slide do inglês é escorregar, né? E a gente nomeia slide tudo que tem esse formato cilíndrico, liso, que dá para escorregar pelas cordas da guitarra. Então, geralmente, por exemplo, isso aqui é literalmente um frasco de remédio, né? Então, eu uso para escorregar. Mas lá
Mississippi, no sul dos Estados Unidos, eles eram muito criativos, né? Tudo poderia virar um slide, um gargalho de garrafa quebrada, né? Um pedaço de osso, um canivete, qualquer coisa que dê para escorregar. E foi uma espécie de inspiração da guitarra havaiana, né? Que na década de 10, nos Estados Unidos, era bastante famosa. E aí isso foi incorporado pela comunidade negra americana, né? Também com os slides. Você falou que seu avô tocou sanfona, né? E, assim, então, eu acho que teve uma série de ritmos que você ouviu na sua infância. Quando você começou a tocar, né? E quando você começou propriamente a profissão de músico, você já começou nesse ritmo que você está hoje ou antes você se aventurou por outros caminhos? Muito boa pergunta. Eu comecei aprendendo os primeiros acordes lá tocando rock nacional, né? Era muito, muito fã de Legião Urbana, Cazuza e essas bandas. E até, sei lá, Jovem Guarda, Roberto Carlos, Erasmo. E então fui aprendendo a tocar. Cheguei a fazer algumas apresentações em colégio, assim, né, sozinho, solo, tocando rock nacional. E também me aventurei mais pela essa onda de hard rock, aí com banda de garagem, né? Querer tocar esse rock clássico, internacional, mas a minha voz e meu jeito de tocar acabou se encaixando mais no blues. E aí você fala que do hard rock que você foi lá pesquisar a história das bandas e encontrou o blues, e aí se apaixonou, né? Isso. E a maneira de tocar me pareceu muito, muito, muito fácil, né? Muito simples. Apesar de não ser tão simples assim, né? Mas, assim, combinou comigo, com a expressão que eu queria passar. E aí foi, né? Aí eu vim pro blues. Hoje em dia eu ainda toco nos shows. Para divulgar o blues, eu toco os estilos que foram influenciados pelo blues, para a galera ter um approach, assim, né? Mais tranquilo, assim, né? Para não ter um desinteresse imediato. Pensar, nossa, tem sentido, deixa eu pesquisar mais depois. Esses estilos... Então, o Rhythm Blues, que é a música negra da década de 40, né, dos Estados Unidos. A Soul Music, que nasceu, né, com Ray Charles, né? Um pouquinho de funk, com James Brown. Sam Cooke, né? Que morreu prematuramente lá na década de 60, que também tinha esse soul, assim, né? E então eu faço esse passeio. E o próprio rock, né? Elvis, enfim, Beatles. Como é que está isso no Brasil hoje, a presença desse ritmo nas casas noturnas brasileiras? Cara, o blues ele tem uma boa aderência aqui no Brasil. Pensando assim até em América Latina, o Brasil tem bastante bandas de blues, eventos, um circuito de festivais, assim, que não deixa nada a desejar, sei lá, para a Argentina, para o Uruguai e tal. O Brasil tem um histórico de bandas, até de blues em português, né? Desde o final da década de 80, com André Cristóvão, Blues Etílicos, entre outras, né? Então, o Brasil tem uma certa tradição de blues que você encontra, né? Principalmente desse público roqueiro, né? Que gosta bastante. Mais uma pra gente aí? Opa! Hoochie Coochie Man foi escrita pelo Willie Dixon e gravada pelo Muddy Waters, lá na Chess Records, em Chicago. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be alright this morning. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a bachelor coming, gonna be son of a gun. Gonna make poor women to jump and shout. Then the world gonna know what this all about. But you know I am. Well, everybody knows I am. Well, I'm a hoochie coochie man. Everybody knows I am. On the 7th hour, all the 7 days,
all but 7 months. 7 that they say he was born for good luck, and that you see. I got $700. Don't you mess with me, but you know I am. Everybody knows I am. I'm the hoochie coochie man. Everybody knows I am. E aí esse som que eu ia perguntar para você, para que ia servir. Quem tá no rádio, ele tá com aquela parte de cima da garrafa PET, a gente corta, faz um funilzinho ali. Muito, muito bacana essas invenções, né? Essa criatividade aí. Você tem essas inspirações ou elas vêm de alguém ali? Eu vi e não, certamente. O cara usa. Não sou criativo assim, não. Na verdade, isso vem de um instrumento de origem africana chamado kazoo. É um instrumento que também a partir do processo da escravidão nos Estados Unidos foi trazido para lá. Os originais, né, os tradicionais, são de metal, como se fosse um apito meio grande. E eles têm esse som de corneta, né? E aí essa é uma adaptação feita à mão, né, que todo mundo pode fazer. Até no meu Instagram tem tipo um passo a passo lá para fazer, que é basicamente realmente a parte de cima da garrafa, né, que você corta. Depois você corta a tampa da garrafa e coloca uma sacola plástica e fecha, né, ali. Aí você já vai ter esse instrumento que todo mundo pode tocar. E não é como gaita ou flauta, que você sopra e com os dedos ali você faz as várias notas. Não, aqui é um modulador vocal mesmo. Então você tem que cantar a nota, tem que vocalizar dentro dele, e aí ele vai transformar isso nesse som de mosquito, né? Isso sai tudo de pesquisa aí que você faz, você vê aí também as bandas que você se inspira, né? Estão usando isso aí. Isso é muito, sabe, do jazz de New Orleans ali, da década de 20, e do blues, assim, do blues das jug bands, que usavam muito kazoo, instrumentos caseiros, né? Até os Beatles, no final da década de 50, estava muito em moda tal das bandas skiffle, né? Que era justamente isso, pegar coisas caseiras assim e fazer instrumentos e tocar, né? Bom de conversar com o Alan House aqui é que ele me contou que é professor de história. Então, o que você está ouvindo de pesquisa, tudo que ele faz, e ele contou até no início que se interessou pelo ritmo, procurando a história, procurando saber um pouco da música. Mas tem outra coisa também, Alan, que você teve que... Eu gostaria de saber se você teve que se especializar, porque o teu repertório, pelo menos... Vou me arriscar, 95% dele é em inglês. Você teve curso, você é autodidata, você já se preparava, desde criança teve alguma coisa? Como é que você fez? Porque você tem que dominar bem o inglês ali na hora de cantar, né? Inclusive, eu não canto... Prefiro não cantar muito em português, porque eu tenho uma memória péssima, assim, para gravar a letra. E aí, você erra a letra em português, e todo mundo, você errou a letra, cara. Em inglês, se você errar, dá pra dar uma enganada ali, né? Mas eu tento cantar realmente direitinho. Quem sabe, vê, presta atenção, eu busco isso. E desde criança, meus pais, assim, eles não falam bem inglês, mas fizeram alguns cursos, assim, básicos e me ajudaram, né? Me estimularam desde criança. E aí... na adolescência mesmo, pesquisando música, né, cara? Aprendi inglês com música, vendo as traduções de música ali. E aí, na faculdade, o que me abriu mais, assim, para o inglês foi... porque eu estudei Inglaterra, do século XVII, né? Minhas pesquisas em história de graduação e de mestrado. Aí eu tinha que ler, fora a bibliografia, né, em inglês, também as fontes, né?
históricas daquele período e isso me forçou muito a entrar no idioma, né? Quando a gente acabou de citar que você fez história e tal, o Alan é professor também, né? E como é que tá hoje? Você me disse que dá aula para adolescentes e tal. Você vê alguns adolescentes que se interessam por esse ritmo, pelo blues, pelo jazz, enfim, esses ritmos que você toca aí? Sim, sim, eles se interessam. É claro que acho que o papel do professor não é só pegar a realidade do aluno e trabalhar com os ritmos que eles já conhecem, né? Acho que é importante também apresentar coisas que estão um pouco fora da realidade deles, mas que conversam muitas vezes, né? Por exemplo, muitos jovens gostam de trap, de rap hoje em dia, né? E até o próprio funk. Então, eu procuro ter essas abordagens de mostrar também a história desses próprios estilos que vai desaguar no rap americano, que é da black music, que, portanto, tem tudo a ver com blues, né? O núcleo disso está no blues e no jazz, né? O funk é a mesma coisa, que veio do funk americano, veio de James Brown, que aqui no Brasil acabou se desenvolvendo, né? Letras em português lá no Rio de Janeiro, e criou uma originalidade com batidas e tal, mas que tem essa história, né? Tem encontro. Isso Agora, é muito legal. Eu gostei do nome. E você me contou de onde veio o seu nome, né? Principalmente o House. Eu pelejei para saber, talvez, assim como eu, ele é fã de Dr. House e tal, mas... Mas eu sou também. Tem um significado, veio de alguém, veio uma inspiração. Conta aí pra gente do seu nome. Isso, então. Meu nome é artístico, eu decidi homenagear um grande bluesman, né? Um tocador de blues do delta do Mississippi. O blues ele veio do sul dos Estados Unidos, né? E dentre os estados, assim, as regiões, o Mississippi é uma das mais assim consagradas, de onde veio grandes nomes, assim, uma grande escola de blues ali do início principalmente, né, desse blues mais acústico e tal. Não existia nem guitarra, não existia eletricidade direito ali, né? E eu me inspirei no Son House, que era um pregador, né, evangélico, convicto, mas que tinha suas contradições também, né? Ele viveu a vida pendulando entre a igreja e a vida noturna, né? Então ele tinha muito essa contradição e ele espremia isso nas músicas dele. Show de bola, então. Vamos daqui a pouco você fala suas redes sociais, quero todo mundo te seguindo, as casas que você também se apresenta. Mas antes, a saideira pra gente aí, por gentileza. Massa, eu vou encerrar com uma música de minha autoria, chamada Baby Come Home, né? Querida, volte para casa, que saiu ano passado pela coletânea Cabeça de Pacu, né, do Billy Spindler, e que teve o seu videoclipe também lançado esse ano, aí no primeiro semestre. Hey baby, what did they see me? And who you been dreaming? Why keep you rambling around when you know that the answer's at home? Baby, come on. Baby, what do you see? And who you been thinking of? Why keep you rambling around for that long when the answers aren't home? Please, baby, come home. Baby, please keep me doing and not be screwed in. Why do you ramble around for that long when you know the answer's at home? Baby, come home. Say, baby, come home. Baby, come home.
deceive me? And who you been thinking? Why keep you around and around for that long when the answer's at home? Please, baby, come home. I'll never go home with you. No matter how you try, no matter what you do. I'll never go home with you. No matter how you try, no matter what you do. I'll never go home with you. I'll never go home with you. I'll never go home with you. Alan House na TRT-FM. A galera pode te achar aonde? Além do Instagram, também tem nas plataformas de áudio aí o seu som, o YouTube, algum lugar assim? Isso. Nas plataformas de áudio você encontra lá a minha música Baby Come Home para ouvir. E no Instagram e YouTube você encontra meu videoclipe, né? O meu Insta é @alanhouse, Alan com 2 L's, house.blues, alanhouse.blues. Tem um TikTok também que tá um pouco desatualizado, mas tá lá. E no YouTube também, Alan House. As casas noturnas que você está se apresentando, tem algumas que você pode citar aí, onde o pessoal pode te encontrar? Ou no Instagram tá tudo postado? No Instagram tem sempre minha agenda semanal, posto semanalmente lá. Beer Punkt, por exemplo, que eu vou estar aí esse mês. Cuiaverá, sempre também dando espaço. Caveira Cerveja, o Tadeu Rock Bar também. E, enfim, a gente sempre está postando lá. E é isso. Alan, obrigado pela sua presença mais uma vez. E, claro, que a gente está aqui de portas abertas para você em outras edições do Minha Trilha. Eu que agradeço. Obrigado. Gente, Minha Trilha fica por aqui. A gente volta na sexta-feira. Você que pegou aí no rádio, está no rádio, pegou só um pedacinho do programa de hoje, do podcast de hoje, pode ir no YouTube, @TRTFM 104.3. Nós estamos lá. Até a próxima!